Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Se você se lembra aí de 3 meses atrás, a nossa primeira aula de impressão 3D, olha aqui, ó. Nós compramos essa linda maquininha aqui, a Ender 3V2 Neo, e nós montamos essa máquina, construímos ela, botamos ela aqui na mesa. E agora, meu amigo escovador de bytes, você deve estar pensando, poxa, vou sair imprimindo um troço aqui, porque agora é tão simples quanto botar um modelo na impressora e mandar imprimir, né? Só que aí, meu amigo escovador de bytes, se você fizer isso, você vai se frustrar demais. Então, a primeira dica do vídeo de hoje, antes mesmo do vídeo começar, é o seguinte. Muito antes de você pensar em comprar uma impressora como essa, você precisa estudar muito sobre impressão 3D, estudar bastante sobre como você faz para imprimir as coisas, que tipo de coisa você quer imprimir, que tipo de material você vai usar, quais são os bicos que você vai precisar para aquele material. E aí você estuda bastante. Se depois que você estudar bastante, você chegar à conclusão que você realmente quer entrar nesse mundo, aí sim você gasta dinheiro e compra. Então hoje, qual vai ser o vídeo de hoje? Hoje eu vou dar as dicas mínimas que você precisa pensar para a sua Ender 3V2 Neo para começar a sua primeira impressão. Não fique afobado, meu amigo escovador de bytes. Eu sei que a primeira coisa que você vai tentar fazer assim que você montar a impressora é sair imprimindo alguma coisa. E muito provavelmente o seu resultado não vai ser muito bom se você funcionar desse jeito. Então vem para o vídeo de hoje, que hoje nós vamos explicar para vocês quais são os primeiros cuidados que você tem que tomar antes de fazer a sua primeira impressão 3D. Então vamos embora, galera, vamos pro vídeo. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar nossas dicas pela mesa de impressão. A mesa de impressão é essa superfície aqui quadrada, onde a mágica acontece. A extrusora vai vir aqui e vai começar a jogar o material aqui que você estiver imprimindo, pode ser diversos tipos de materiais. No início nós vamos trabalhar só com o filamento, PLA, que é o material mais simples e mais tranquilo de trabalhar. Eu até hoje só imprimi em PLA, então é só sobre ele que eu posso falar por enquanto, porque como vocês sabem, eu sou noob. Por mais que eu já tenha colocado essa máquina aqui à prova, né, eu já consegui trabalhar com ela já durante esses 3 meses, já botei para imprimir de tudo nela. Já botei para imprimir cenário de joguinho de RPG, como esse aqui, por exemplo. Já botei para imprimir pecinha de cenário, como esses tamborizinhos aqui, ó, que eu também imprimi em 3D. Pecinhas pro meu joguinho preferido de carrinho, que é o Gaslands, né? Então eu tenho aqui alguns carrinhos, por exemplo, essa pecinha aqui, ó, impressa em 3D também, imantada aqui no carrinho e tal. Essas rodinhas são impressas em 3D, esse motorzinho também impresso em 3D, aqui esse caninho também é 3D, enfim. Já imprimi também case para os nossos cartuchos aqui de MSX, né? Então já fabriquei aqui o Zanac, que eu já mostrei para vocês algumas vezes aí, né? Esse case aqui desse Zanac foi impresso nessa impressora 3D, né? Então o case está aqui, ó. Também já imprimi outros projetos também muito legais, como por exemplo esse case aqui da TTGO VGA, né, para colocar a TTGO VGA aqui e aí fazer tipo um gabinete PC para TTGO VGA. Enfim, eu botei essa máquina à prova nos últimos 3 meses e a máquina respondeu muito bem. Só que a primeira dica mais importante sobre mesa aqui é sobre essa mesa magnética, tá? A sua Ender 3V2 Neo vai vir com uma mesa magnética igual essa aqui, tá? E isso aqui é uma porcaria, e quando eu digo porcaria, é porcaria mesmo. Eu até consegui imprimir o bench aqui uma vez, usando essa matriz magnética, e a primeira coisa que você precisa entender é que eles dizem que essa matriz magnética aqui não precisa de um adesivo. Então, toda vez que você tentar imprimir alguma coisa aqui sem o adesivo, você vai sentir que a aderência desse troço aqui é muito ruim mesmo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu comecei a trabalhar com a impressora 3D, foi me livrar desse troço, partir para a segunda coisa mais importante, que é a mesa de vidro. E aqui está ela, uma mesa de vidro. Como vocês podem ver, a mesa de vidro nada mais é que um pedaço de vidro. Você pode fazer em qualquer vidraçaria aí perto da sua casa normal, que tem que ter as exatas dimensões aqui, ó, do tamanho da sua mesa. E ela tem que ter uma espessura de, se não me engano, 2 milímetros, né? Vamos ver aqui no... Outra coisa aqui, isso aqui é você vai precisar dessa ferramenta, paquímetro, né? Para você poder medir suas impressões e medir as regulagens da sua impressora. Então aqui, ó, se a gente ver aqui
a espessura desse vidro, né, aqui no paquímetro. Aqui, nesse caso aqui tá dando 2,25 milímetros, deu um pouquinho mais, né? Enfim, por volta de 2 milímetros. Quando você for pedir para sua vidraçaria, faça aqui 2 milímetros de espessura e o tamanho da mesa da sua impressora. No caso que você mede aqui o tamanho da mesa da sua impressora e bota ela aqui. Outra coisa que você vai precisar quando você está falando de mesa de vidro, tá? São esses clipes, né? Que é de escritório para você segurar pasta, né? Segurar papel. Esses clipes você acha em qualquer loja aí de material de escritório. E você aplica esses clipes aqui, ó, nos cantinhos da mesa, para garantir que a sua mesa vai ficar muito bem fixa dentro da impressora 3D. E qual é a principal vantagem da mesa de vidro? Com a mesa de vidro eu consegui uma aderência muito melhor. Quando eu digo muito melhor, é absurdamente melhor. E aí você vai conseguir imprimir coisas mais profissionais. Você não vai ficar só imprimindo bench a vida inteira, porque o bench dá para imprimir aqui, alguns projetos muito simples você consegue imprimir aqui. Mas quando você for partir para um projeto mais avançado, a mesa de vidro vai te ajudar bastante, por um motivo muito simples. A mesa de vidro, ela usa um aderente. Então existem alguns aderentes de mercado aí que você pode comprar, que são absolutamente caros, mas você pode partir para o Extreme Go Horse aqui, que é o nosso queridíssimo spray de cabelo, que é o que eu tenho usado com resultados excelentes. Esse aqui da marca Charmin, para mim, é muito bom. Eu já tentei essa outra marca aqui, a da Mood, não gostei muito. Funciona, mas esse aqui da Charmin, ele me parece dar uma aderência maior. E aí, quando você for trabalhar com a sua impressora 3D, usando mesa de vidro, você precisa jogar esse aderente aqui na sua mesa de vidro. Então você liga a sua impressora. Depois que você ligar a sua impressora, você manda preparar aqui, você manda aqui pré-aquecer o PLA, obviamente se você for trabalhar com PLA, que é o nosso caso aqui. E aí, enquanto a mesa está pré-aquecendo com PLA, você vai ver que as temperaturas aqui vão começar a subir, né? Então aqui a gente tem a temperatura da mesa, a temperatura do bico, né? E aí eles vão começar a subir para a temperatura do PLA, que normalmente é 200 de temperatura de bico e 60 de temperatura de mesa. Então aqui é a temperatura da mesa, que é a temperatura do bico. Obviamente, dependendo do projeto que você vai imprimir, esses valores vão alterar, tá? E você pode configurar esses valores lá no teu software de geração de modelos para colocar na impressora. E quando a gente for falar do Cura, que provavelmente vai ser o próximo vídeo, a gente vai explicar um pouquinho esses settings, como configurar para o projeto que você for imprimir, e aí a gente vai falar bastante sobre isso. Mas uma vez que a mesa estiver aquecendo, você pode pegar aqui o seu spray de cabelo, poderosíssimo spray de cabelo, e aplicar aqui sobre toda a superfície da mesa, que aí a mesa vai ganhar aderência e você vai ter uma aderência muito maior nos seus projetos. Depois que você colocar a sua mesa de vidro, a próxima coisa que você vai precisar fazer é calibrar a sua mesa. Uma das vantagens da Ender 3 V2 Neo é justamente a calibração automática da mesa, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai vir nesse menu aqui, ó. Você vai vir aqui nesse menu nivelamento. E aí você vai ver que a própria Ender 3 V2 Neo vai nivelar a mesa para você. E o que é a nivelação da mesa? A nivelação da mesa é um processo que a impressora 3D faz para garantir que a sua mesa vai estar totalmente plana na hora da impressão. E se a sua mesa não estiver totalmente plana na hora da impressão, você vai ter muitos problemas de aderência, muitos. O seu modelo vai se recusar a aderir às primeiras camadas. E se ele se recusar a aderir às primeiras camadas, obviamente vai falhar, você vai desperdiçar material e você vai perder aquela impressão. Então é muito importante que você faça esse processo aqui de nivelamento da mesa. Caso a sua impressora não tenha o nivelamento automático da mesa, né, você vai sofrer muito, porque você vai ter que fazer isso aí manualmente, usando essas coisinhas aqui embaixo. Você vai ver que tem rodinhas aqui embaixo na impressora. E aí talvez você precise de um negócio como esse aqui, uma bolinha de nível, para você colocar na sua mesa e regulando até que o nível da mesa esteja perfeitamente plano. E depois que a sua mesa estiver perfeitamente plana, usando esse método de nivelamento da mesa, você vai ter que regular a distância do bico para a mesa. E é o que a gente vai falar agora. Então vamos deixar ele terminar de nivelar aqui.
E aí quando ele terminar de nivelar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca o tamanho do bico da impressora 3D ideal para soltar o material. A extrusora ela começa a jogar o plástico de cima para baixo, e se a distância da mesa para o bico da extrusora não estiver ideal, o que vai acontecer? Ou o seu bico, o seu material PLA não vai conseguir aderir direito, né? Vai ter probleminhas, né? E a sua impressão vai ficar bem falha. Então existem dois tipos de problema que você pode ter, né? Um deles é quando o bico está muito longe, e outro é quando o bico está muito perto, né? Quando o bico está muito perto, você vai criar um bolo de material, e aí vai piorar muito a sua impressão. Se o bico estiver muito longe, você vai ver que o material não vai chegar à mesa a tempo, não vai resfriar no tempo correto, e aí você vai ter problemas do material ficar muito mal colocado dentro da sua impressora e dar um problema. Então beleza, pessoal, nosso nivelamento automático acabou, e agora nós temos que ver se a diferença do bico para a mesa está ideal. Como é que a gente faz isso, pessoal? Por incrível que pareça, a distância ideal quando a gente está falando do bico que vem na Ender 3 Neo é exatamente o de uma folha de papel, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar uma folha de papel aqui embaixo, entre o bico e a mesa, e checar se essa folha de papel, na hora que ela passa pelo bico, se ela faz uma certa... Ela tem que passar pelo bico, tá, pessoal? Mas ela não pode passar livremente pelo bico. Tem que ter aqui, ó, quando você faz isso aqui, você tem que sentir que a folha de papel está sendo agarrada um pouquinho. Não pode ser agarrado muito, porque senão o material não vai fluir, mas também a folha de papel não pode passar livremente por aqui. Se a folha de papel passar muito livremente aqui, o seu bico está muito alto. Então cada impressora e cada mesa tem um ajuste diferente, não tem como eu dizer para você qual é o ajuste correto da sua mesa, tá? Mas, se você vier aqui no menu Preparar e vier aqui a compensação do eixo X, ó, o meu eixo X está compensado para negativo 234, que aí ele está no tamanho ideal. Você pode entrar nesse menu aqui e regular. Então, por exemplo, se eu aumentar para 235, por exemplo, ou 236, você vai ver que vai aumentar aqui, ó, a resistência. Então, cada impressora tem uma regulagem ideal, e a maneira de você testar é com essa folhinha de papel aqui passando no bico. Se você sentir que o bico dá alguma resistência, você vai mudando aqui esses valores de compensação do eixo X até que você chegue na compensação correta. E aí, meu amigo escovador de bytes, está gostando do vídeo de hoje? Esse é o vídeo que você sempre sonhou ver no YouTube? Então clica aqui no botão valeu, meu amigo escovador de bytes, clica no botão valeu e doe qualquer quantia para o canal. Todas as doações são voluntárias. Doa quem quer, o quanto quiser. Se você quiser fazer uma doação recorrente para o canal, nós temos 2 programas de patrocínio. Você pode entrar no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e lá no nosso programa de patrocínio do Patreon, você paga $1 para ter acesso a diversos benefícios. Esses benefícios também estão disponíveis aqui no YouTube. Basta clicar no botão Seja Membro e você também vai ganhar os mesmos benefícios. E que benefícios são esses, meu amigo escovador de bytes? Você vai ter o direito de assistir os vídeos antes de qualquer um. O verdadeiro escovador de bytes assiste os vídeos primeiro, além, é claro, dos nossos mimos que nós damos. Volta e meia nós fazemos sorteios aqui, que apenas os verdadeiros escovadores de bytes participam. Além, é claro, do nosso Thank You Disc, que é um mimo que eu coloco lá no Patreon. E se você é assinante aqui do canal pelo YouTube, no botão Seja Membro, se você é um membro do nosso clube de canais, basta mandar um e-mail para thebytecreator@gmail.com, eu empacoto os discos e mando para você. Então, meu amigo escovador de bytes, se você quiser ajudar o canal, esses são os caminhos que nós temos hoje. E vem comigo, porque agora nós vamos começar a imprimir esses caretas aqui e vamos começar a fazer a nossa primeira impressão 3D usando o nosso queridíssimo Bench, que é o Hello World da nossa muito amada impressão 3D. Então vamos embora, pessoal. Então, meu amigo escovador de bytes, esse site aqui, ó, o Thingiverse.com, ele é o site definitivo para você baixar modelos do nosso queridíssimo impressão 3D. É um site muito famoso aí, que tem todos os modelos possíveis. Não precisa se preocupar que o link para ele vai estar aí na descrição, como sempre. E quando a gente entra aqui no Thingiverse, né, a gente pode procurar aqui por Bench
E o Bench, ele é esse barquinho aqui, maneiríssimo, que é considerado aqui o Hello World da impressão 3D. Então esse é o primeiro cara que você vai imprimir. Se você comprou uma impressora do tipo Ender 3V2 Ni, igual a minha, esse cara aqui já vem no cartão junto com o coelhinho, tá? Mas hoje nós vamos focar aqui no Bench, tá? Se você não tem uma impressora que venha já com o Bench, você pode entrar aqui no 3D Bench e fazer aqui, ó, Download All Files. Que aí o que ele vai trazer para você? Quando você clicar aqui no Download All Files, ele vai trazer todos os arquivos que você precisa para imprimir esse cara no seu na sua queridíssima impressora 3D. Então esse cara aqui, ó. Então vamos extrair ele. E aqui, ó, quando a gente extrai ele, nós temos aqui os arquivos imagem, que mostra como é que é o Bench, e os files para a gente mandar lá para nossa impressora 3D. E aí, amigos escovador de bytes, esses arquivos aqui, ó, eles não estão ainda cortados, a gente chama de slice. Para fazer o slicing desse cara, você vai precisar de um software chamado Ultimate Cura. Então vou baixar aqui o Ultimate Cura para instalar nessa máquina. Então, amigo escovador de bytes, o Cura está nesse site aqui, ó. Ultimaker, software Ultimate Cura. De novo, não precisa se preocupar. O software é totalmente gratuito, tá, pessoal? Então você não precisa se preocupar com licenciamento nem nada disso. Tem versões para Linux, macOS e Windows. Vamos baixar aqui o MSI. Então tá aqui. Então, ele tá aqui. Bem rapidinho de baixar. E agora vamos instalar ele na nossa máquina. O processo é bem next finish. A gente simplesmente aceita aqui os termos. Dá um next. E aí você pode fazer a instalação completa, típica, customizada. Eu vou pela completa, porque eu sempre opto pela completa. Então vamos deixar ele instalando aqui. Tá aí, nossa instalação completa, basta dar o finish. E aí agora nós somos os felizes possuidores de um Ultimate Cura. Ultimaker Cura. Vou chamar ele aqui. Aqui nós terminamos, ele vai agora fazer com a gente o processo setup. Vou dar next, 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 next. Aqui, se você quiser ler o que tem tudo na última versão, você lê. E essa aqui, ó, é a nossa queridíssima interface. Se você vai imprimir coisas em 3D na sua máquina, essa é uma interface que você vai se acostumar muito a usar ela. Então aqui nós estamos usando a Creality Ender 3V2 Neo. Aqui a gente diz a nossa impressora que a gente está usando. Aqui o material, Generic PLA, e aqui o tipo de bico que nós estamos usando, um bico de 4 mm. E aqui, ó, tem os parâmetros da nossa impressão, tá, pessoal? Eu não vou falar muito sobre os parâmetros de impressão hoje, porque hoje é só para tentar imprimir aqui uma coisinha básica. Então vamos ler aqueles arquivos lá. A gente clica aqui nesse botão aqui, ó. E ele abre pra gente. E aí lá dentro dos downloads a gente vai ter aqui dentro de files todos os STLs, que são os arquivos que a gente pode fazer o slice. Tem um monte aqui de bench, ó. Vou pegar esse cara aqui. Aqui ele só tem essa parte aqui. Não é o bench completo. Mas somente para vocês verem aqui o processo, né, de corte, você pode vir aqui nos Printer Settings, né? E aqui eu vou escolher uma qualidade boa. Escolher aqui uma qualidade de 2 mm. E aqui, ó, tem alguns parâmetros aqui que vão ajudar você na sua primeira impressão. Por exemplo, aqui na velocidade, a gente pode mudar a velocidade de impressão. Tá vendo aqui print em temperatura? Aqui, ó, a gente não tá vendo todos os
settings. A gente pode clicar aqui e mostrar todos os settings que a gente quer ver, tá? Então eu vou checar todos aqui para que a gente possa ver tudo. Então aqui, ó, a gente tem aqui a temperatura de impressão da camada inicial. Nós vamos setar esse cara aqui para 210. Por quê? Porque a temperatura inicial do nosso queridíssima impressão é muito importante para garantir uma aderência mínima no início da impressão. E a gente vai colocar aqui a temperatura inicial também em 210, para que ele só inicie a impressão em 210. Aí no final nós vamos deixar aqui em 200, tá? E aqui, ó, a gente tem a build plate temperatura, que é a temperatura da mesa. Eu sempre gosto de subir um pouquinho aqui para 65, também para garantir uma aderência maior, tá? Aqui na velocidade de impressão, a gente também pode mudar a velocidade de impressão da camada inicial. E para a gente ter uma camada inicial mais tranquila, vamos baixar aqui a velocidade para 18, tá? Então aqui na velocidade inicial, a gente seta para 18, só na camada inicial. Isso também vai setar esse cara aqui que eu vou explicar para vocês depois. E aí, para aumentar ainda mais um pouquinho a aderência, né, nós temos aqui algumas opções na aderência. A gente pode usar o skirt. O skirt é uma linha que coloca aqui, que não aumenta muito a aderência. Mas nós temos outras aderências, aqui, como o brim e o heft. No caso o heft é o que dá mais aderência, mas em compensação é o que gasta mais material, esse cara aqui, tá? O brim ele gasta um pouquinho mais de material e garante um pouquinho mais de aderência. Vamos trocar para o brim aqui. E aí vamos fazer aqui, clicar nesse botão Slice aqui. Esse botão Slice é o botão que vai gerar o preview de como isso vai ser impresso. E aí, ó, você vê que é uma impressão de 58 minutos. Se eu der o preview, aqui, ó, você consegue ver exatamente como ele vai ficar, como ele vai fazer a impressão. E agora que você já deu o preview, você pode voltar lá para a camada 0, aqui nesse botão lateral aqui, ó. Então aqui é a primeira camada. E aí você pode dar o play nesse botão play aqui, ó. E aí o que ele vai fazer? Ele vai simular para você toda a impressão, mostrando a extrusora, por onde a extrusora vai passar. E aí você vê que o brim ele vai botar várias linhazinhas ali em volta do bench, para garantir que a primeira camada do bench não vai rodar na mesa, né? E aí você consegue ver toda a impressão, como é que vai ser feita aqui, observando esse preview. E aí, meu amigo escovador de bytes, depois que você tiver dado aqui o slice e já tiver visto o preview com brim com tudo, basta você clicar nesse botão aqui Save to Disk. Quando você clica Save to Disk, você pode salvar aqui para qualquer disco, ou no caso para o cartão SD da sua impressora, e depois colocar o cartão SD na impressora para a gente fazer a impressão do nosso queridíssimo bench. E aí, amigo escovador de bytes, infelizmente não há tempo para mais nada. Chegamos no final da nossa aula, conseguimos aí fazer mais de 20 minutos, deve ter uns 25 minutinhos de aula aí para vocês hoje. Passamos um pouquinho, porque é muito detalhezinho para explicar, muita coisa. E a partir da próxima aula nós vamos efetivamente imprimir o bench. Vamos efetivamente imprimir esse careta aqui, que deveria estar aqui comigo, mas não tá. Então peguei, tá ele aqui, nós vamos efetivamente imprimir esse careta aqui, esse bonitinho aqui, esse barquinho bonitinho, que é o bench, que é o Hello World da impressão 3D. E aí a gente vai tentar imprimir na qualidade bacana para a gente fazer uma impressão legal do nosso queridíssimo bench. A dica final do vídeo de hoje é isso aqui, ó. Arrume um caderninho, que vai ser o seu caderninho de impressão 3D. E nesse caderninho de impressão 3D você vai colocar aqui os parâmetros, todos os parâmetros que você vai mudar lá no Cura, quando você for imprimir alguma coisa. Então você vai ter um log de todos os projetinhos que você imprimiu e quais foram os parâmetros que você ajustou na sua impressora, para que a impressão fique legal. Então, esses dias aí, até a próxima aula de impressão 3D, você vai ter o tempo de mandar fazer sua mesa de vidro, de comprar o seu spray de cabelo,
comprar ali as presilhas para prender a mesinha, comprar o seu caderninho de impressão 3D, e você já pode ir brincando lá no Thingiverse, procurando alguns modelinhos ali que você vai querer imprimir, dar uma olhada neles, tentar entender os parâmetros. Normalmente no Thingiverse lá, quando você baixa um projeto, aparece lá um novo... Tem lá os parâmetros para você setar, para você imprimir o seu novo projeto e aproveitar a sua impressora 3D ao máximo. Então, amigos escovador de bytes, vocês aí que estão vendo esse vídeo hoje, agradeçam esses amigos aqui da nossa queridíssima lateral do vídeo, que são os nossos amigos escovadores de bytes que patrocinam o nosso canal. E temos um novo escovador de bytes, meus amigos escovadores de bytes. Temos um novíssimo escovador de bytes ingressando nas nossas fileiras. E o nosso mais novo membro aqui, ó, no clube de canais é o Ricardo Jardim. Então, Ricardo, muito obrigado aí pela sua inscrição. Estou muito feliz de você entrar no clube dos verdadeiros escovadores de bytes. Acompanha lá no Patreon todos os nossos avisos de vídeo, para você ter o acesso antecipado aos vídeos do canal. E se você quiser aí, Ricardo, os discos, nossos queridíssimos Thank You Discs, manda um e-mail para thebytecreator@gmail.com, que eu empacoto todos os Thank You Discs para você e mando para você por e-mail, beleza? Então, um grande beijo, um amplexo caloroso abraço amigo aqui aos nossos escovadores de bytes, inclusive ao nosso novíssimo escovador de bytes, o Ricardo Jardim, os verdadeiros escovadores de bytes que fazem esse canal acontecer. E aguarde o próximo vídeo, logo logo a gente vai falar mais sobre impressão 3D. Então, um grande beijo, até a próxima e não se esqueça jamais, meus amigos escovadores de bytes, de serem felizes. Até o próximo vídeo.